Olá, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar aqui um pouquinho sobre a questão da saúde mental e eu espero aí que a gente possa trazer um pouco de luz sobre isso. Claro, nem imaginando esgotar esse assunto, mas que a gente possa aí trazer um pouquinho de luz e ajudar aí muitas pessoas que passam por algumas questões relacionadas à saúde mental. Bom, e aí para a gente começar, deixa eu primeiro me apresentar. Né? Meu nome é Pablo Paiva, sou terapeuta holístico, trabalho nessa área há cerca de 7 anos. Eu sou graduado em administração e práticas integrativas e complementares em saúde. Tenho uma pós-graduação em constelação sistêmica e diversos cursos de extensão, de aprimoramento em várias práticas, em várias técnicas dentro, das práticas integrativas e complementares em saúde. Vamos lá. Bom, mas e aí? O que que é terapia holística, né? Antes da gente falar um pouquinho, sobre a questão da saúde mental, deixa a gente falar um pouquinho sobre o que é a terapia holística, porque muitas pessoas não conhecem, não fazem ideia do que seja terapia holística e muitas vezes também as pessoas têm ideias equivocadas sobre o que é a terapia holística. A terapia holística é uma abordagem terapêutica que busca equilibrar as manifestações do ser, né. Ou seja, a gente entende que cada um de nós, cada ser, é composto de um corpo material, nós temos um corpo mental, um corpo emocional e um corpo espiritual. São 4 manifestações, 4 campos, na verdade, em que nós nos manifestamos. E a terapia holística busca observar o todo, não as partes. A gente não trabalha só com o corpo físico, ou só com o corpo mental, ou só com o emocional, ou só com o espiritual. Todo o nosso trabalho, todo o nosso enfoque é observando os 4 corpos, as 4 manifestações que nós possuímos e buscando sempre o equilíbrio entre estas manifestações. Eh, por que o equilíbrio? Porque acontece o seguinte: cada desequilíbrio, cada desarmonia, cada desarranjo que você tem em um desses corpos vai criar, problemas ou dificuldades nos outros corpos. Então, assim, só para a gente ter uma ideia bem básica, imagine que você tenha no seu corpo mental, né, ou seja, nos seus pensamentos, uma ideia fixa, algo que você está o tempo todo pensando, uma preocupação, alguma coisa ali que está constantemente na sua mente, você está ali, demandando energia para aquela questão e ela está de alguma forma te desarmonizando. É bem provável que você possa vir a ter uma dor de cabeça, que é uma manifestação no corpo físico de algo que está no seu mental. É aquilo que a gente pode chamar também de psicossomático, ou seja, é o corpo físico, colocando para fora, é o corpo físico mostrando que algo não vai bem no campo mental. Esse é só um exemplo bem básico, tá, pessoal? Então a gente sempre está buscando esse equilíbrio e para buscar esse equilíbrio, para trabalhar isso, a gente, utiliza de uma tríade, que é equilíbrio energético, autoconhecimento e consciência sistêmica. Como é que funciona isso? O equilíbrio energético, para a gente falar de equilíbrio energético, a gente precisa primeiro entender que tudo que existe é energia, tá? Então que nós temos energias diversas fluindo em nosso ser, que o nosso ser é basicamente, né, em sua essência, energia. Então e essa energia precisa ser equilibrada, ou seja, ela precisa fluir de forma adequada em todo o nosso ser, certo? O autoconhecimento também é uma questão muito importante e inclusive a gente vai falar sobre isso mais adiante,
nessa apresentação de hoje. Por quê? Porque o autoconhecimento nos permite estarmos presentes, estarmos conscientes das nossas ações. A gente, a partir do autoconhecimento, podemos agir ao invés de reagir às situações. E é preciso que a gente se conheça, que a gente saiba exatamente onde são os nossos limites, exatamente o que eu quero ou o que eu não quero, aquilo que me faz bem ou que não me faz bem. Mas para que isso aconteça, eu preciso realmente buscar me conhecer. A maioria de nós não se conhece, ou conhecemos uma pequena parte, tá? E digo assim para vocês, ainda que façamos essa busca, esse trabalho constante de autoconhecimento, ainda estaremos longe de nos conhecermos em plenitude. Mas é importante que a gente busque, que a gente faça esse trabalho de autoconhecimento. E consciência sistêmica. O que que é essa consciência sistêmica? Todos nós estamos inseridos em sistemas. Nossa família é um sistema, o nosso trabalho é um sistema, o nosso grupo de estudo, a nossa escola é um sistema, a nossa igreja é um sistema. E nós estamos inseridos nesses sistemas. E a gente precisa ter a consciência, primeiro, de que eu estou inserido em sistemas, e segundo, de que o sistema influencia em mim e eu influencio no sistema. Que a gente entenda que nós estamos sobre influências e precisamos ter essa consciência para não nos deixarmos levar a atitudes, a comportamentos que nós não estamos, de fato, com consciência escolhendo, certo? Então, assim, pessoal, um pouquinho, né, da terapia holística, dessa abordagem terapêutica, para que vocês compreendam aí que quando nós estamos falando de terapia holística, nós estamos falando de uma abordagem terapêutica, tá? Às vezes as pessoas levam isso para um campo de misticismo, algumas coisas nessa linha, principalmente porque a gente fala de espiritualidade, tá? E eu queria deixar claro aqui que a gente fala de espiritualidade compreendendo que nós somos seres espirituais, mas nós não estamos falando aqui necessariamente de uma religião, ok? Mas dessa consciência de sermos um ser espiritual que transcende a essa matéria e que precisa se reconhecer dessa forma. Bom, e o que que é saúde mental? Segundo a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, saúde mental é caracterizada por um estado de bem-estar no qual uma pessoa é capaz de apreciar a vida, trabalhar e contribuir para o meio em que vive, ao mesmo tempo em que administra suas próprias emoções. Nós não estamos falando aqui, pessoal, necessariamente, quando a gente fala de saúde mental, e eu acho que isso é muito importante da gente estar observando, que a saúde mental, ou melhor, o adoecimento mental, ele não é apenas naqueles casos extremos, tá? De esquizofrenia, por exemplo, onde a pessoa está completamente alheia à realidade, onde ela não tem nenhum tipo de controle ou de filtro moral, filtro social para estar entre as pessoas, tá? Citei aqui a questão da esquizofrenia, gente, mas assim, existem pessoas que têm diagnóstico de esquizofrenia, mas que convivem com a sociedade, que estão em tratamento, tá tudo bem, ok? Por favor, não vamos aí, já de início, começar com um preconceito com relação à questão dos adoecimentos, tá? Mas o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: todos nós temos algum grau de desequilíbrio, de desarmonia na questão da saúde mental. Estamos ativos, estamos produtivos, estamos operantes.
certo? Mas é preciso que a gente olhe para isso. É preciso que a gente olhe para isso por quê? Porque, podemos a qualquer momento, se não estivermos conscientes, se não estivermos observando as nossas questões, as nossas necessidades, podemos, ser protagonistas de momentos de descontrole total, certo? E é aí que eu acho que é o mais importante, talvez, né, da gente observar, porque vivemos em sociedade e os nossos atos precisam ser conscientes, não podem ser reações inconscientes. Por exemplo, será que esses comportamentos aqui refletem saúde mental? Aqui, pessoal, nós temos apenas prints, tá? Eu peguei aqui 3 prints de manchetes, né? De algumas questões, de alguns acontecimentos aí dos últimos tempos. Talvez vocês tenham visto aí, principalmente esse da Gol aí, acho que foi muito divulgado. Então, provavelmente, vocês tiveram aí acesso a essa informação, né? Mas o que eu quero trazer aqui é o seguinte: será que essas pessoas estão com a sua saúde mental em dia? Vamos pensar um pouquinho. Essa primeira manchete foi uma briga que aconteceu dentro de um avião da Gol, onde uma passageira se irritou com melhor, com um menino, né, que tinha ali um grau de deficiência e que estava sentado no lugar dela. E que a partir desse fato, né, surgiu ali então uma discussão, uma briga entre essa passageira e a família dessa criança, desse menino, e as coisas foram se descontrolando rapidamente, né, e partiram para a agressão física dentro de um avião da Gol. Por sorte, né, ali talvez por menos mal, esse avião ainda não havia decolado, né, ainda estava em terra. Mas pensem, será que isso, dentro de uma sociedade, dentro de um grupo social que se diz civilizado, será que resolver uma questão tão tão simples, tão banal, né, eh, nessas proporções, será que havia necessidade de resolver isso dessa forma? Será que não houve aqui um completo, descontrole dessas pessoas? E aí a gente vai voltar lá naquela definição da da Organização Mundial da Saúde, onde diz que para termos saúde mental é necessário que a gente possa controlar ou gerenciar as nossas emoções, certo? Nesse segundo exemplo aqui, nós temos uma briga por uma latinha, né? E essas 2 pessoas se agrediram, brigaram, se agrediram, deixando aí esse homem que ficou ferido, né, nessa briga, por causa de uma latinha. Eu acho assim, né, se a gente for pensar, assim: "Nossa, mas será que precisava disso? Por causa de uma latinha?". E esse terceiro exemplo foi uma briga entre funcionários de uma empresa, né, que trabalham com máquinas pesadas, que são aqueles tratores, aquelas, carregadeiras, né, e essas pessoas se desentenderam e começaram uma briga e começaram a usar, né, dessas máquinas para se agredirem. Eles estavam operando, né, cada um operando uma máquina dessa, um trator desse, e eles começaram então a usar essas máquinas como armas, né, de agressão mútua, se agredindo, batendo, usando ali do equipamento na tentativa de ferir o outro, né, de machucar o outro. Então, eu fico pensando, gente, será que o que que acontece na vida dessas pessoas? Por favor, nós não estamos aqui julgando, não estamos usando de nenhum tipo de
julgamento no sentido de atacar essas pessoas, de que elas estão erradas, de que a vida delas é assim ou assado, que elas não é isso. Apenas peço que a gente use isso como reflexão, como exemplos, né, e reflexão sobre o que tem acontecido na nossa vida, porque aqui eu peguei apenas 3 exemplos, mas todos os dias a gente tem, notícias circulando na internet, nos meios de comunicação, de agressões, de brigas que surgem, não só agressões e brigas, mas também outros atos ainda mais, terríveis, que surgem a partir desse descontrole. É como se as pessoas estivessem vivendo no seu limite. E pequenas coisas fazem com que elas literalmente explodam nas suas emoções, tá? E é exatamente isso que vem acontecendo. A gente vai falar sobre isso um pouquinho para frente, né? Aqui já no próximo slide, nos próximos, e a gente vai ver que é isso que tem acontecido com a gente. O que que leva então essas pessoas a esses comportamentos? Principalmente, tá, pessoal? A gente tem aí, claro, fatores diversos, cada um tem uma situação, a gente está aqui generalizando e com certeza existem muito mais fatores associados a esses momentos, né, pontuais de explosões emocionais. Mas, principalmente, estresse, ansiedade e depressão. E lembrando que o estresse ele pode e geralmente ele desencadeia, processos de ansiedade e depressão, ok? Vamos lá, mas o que que é o estresse? O estresse, né, a gente fala muito sobre isso, a gente escuta muito sobre isso, mas exatamente como é que isso funciona, o que que isso faz conosco? O estresse é uma reação do nosso corpo à exposição a estímulos que nos colocam em altas exigências. Então, todas as vezes que nós somos colocados sob pressão, ou seja, algo está nos exigindo, nós estamos em estresse. Então, se eu estou trabalhando sob muita pressão, se eu tenho um prazo muito apertado para entregar um trabalho, eh, se tem um projeto que precisa sair do papel rápido e dependendo de mim, enfim. Se eu tenho muitos clientes para atender, se tem muitas demandas no meu trabalho, eu estou sob estresse. Se eu estou, com muitas provas na minha escola, na minha faculdade, no meu curso, se eu tenho muito trabalho, se eu tenho muitas exigências de devolutivas, né, de aprendizado, eu estou sobre estresse. Se eu estou no trânsito e o trânsito está me exigindo muita atenção, está me exigindo muito cuidado, eu estou sobre estresse. Ou seja, tudo aquilo que, de alguma forma, me pressiona, me coloca nesse estado de estresse. E o que que acontece? É uma reação do nosso corpo, tá? Lembra que a gente falou lá, né, na questão da terapia holística, observar o ser de forma integral, de observar o todo? Então, o estresse é uma reação física, é uma reação do corpo, certo? E o que que acontece no nosso corpo, no nosso organismo, quando nós estamos em estresse? Esses estímulos, essas pressões acionam nosso mecanismo de luta e fuga. O que que é isso, pessoal? Esse mecanismo é um mecanismo que foi desenvolvido em nós, não só em nós seres humanos, mas em todos os animais, né, há milhares de anos. Ele está associado à parte mais primitiva do nosso cérebro, ou seja, a parte que primeiro se desenvolveu do nosso cérebro, que é a parte denominada aí de cérebro reptiliano, certo? E o que que acontece? Quando a gente é colocado sob pressão, nós, acionamos
os instintos primitivos nossos, né, de sobrevivência. Vamos lá. Nós, assim como todos os animais, nós somos animais, gente. Nesse aspecto, nós precisamos entender. O ser humano é um animal, biologicamente falando, ok? Quando um animal é ameaçado, existe uma ameaça à sua integridade. Existe, por exemplo, um outro animal que está caçando, né, que está ali se preparando para nos atacar. O que que acontece? Esse é um momento de estresse. Nós somos colocados sobre um estímulo de alta exigência, ou seja, a sua vida está em perigo. Você precisa fazer algo rápido, urgente para sobreviver, certo? Que acontece? O mecanismo de luta e fuga é acionado, ou seja, o nosso corpo se prepara para duas possibilidades: ou lutar com aquele outro animal que está ali nos caçando, ou a possibilidade da fuga, de sair correndo, para poder escapar dessa ameaça. Como é que isso procede no nosso corpo? O nosso corpo se prepara, então, acelerando a frequência cardíaca, acelerando a nossa respiração, deixando a respiração num ritmo, numa frequência mais rápida, porém superficial. Isso por quê? Porque a gente precisa levar para todos os músculos mais oxigênio, mais combustível. Por quê? Porque os nossos músculos precisam estar prontos para essa exigência de lutar ou correr, precisam estar fortes, precisam ter disponibilidade de energia para isso. Outra questão, nossos músculos, eles se tensionam, nós temos tensão muscular em todo o corpo, tá? Também pela mesma questão, os músculos estão prontos a qualquer instante serem exigidos nessa explosão de movimentos, seja para a luta ou seja para a fuga, mas eles precisam então estar prontos para essa explosão de movimentos. O nosso sistema digestivo ele para. Por quê? Porque nesse momento não há condições do nosso organismo ficar gastando energia com o processo digestivo, ou seja, toda a energia é desviada para a questão que é mais importante naquele momento, que é fugir, que é se desvencilhar do perigo, certo? E aí o que que acontece? O nosso organismo, então, toma uma decisão e, diante do perigo, nós ou lutamos ou fugimos. Isso pensando a questão do animal, certo? E aí é muito comum, pessoal, que a gente veja, por exemplo, aí em algum documentário, alguma coisa assim, que um animal, por exemplo, quando é atacado por um leão e consegue fugir, logo ali, em seguida, ele já está tranquilo, pastando novamente. Isso por quê? Porque o estresse passou, aquele momento, aquele estímulo que levava ao estresse e que acionou o mecanismo de luta e fuga, né? Ele cessou. Então, o mecanismo de luta e fuga se desarma, correto? E ele então volta à sua condição de neutralidade, de equilíbrio, de homeostase corporal. A frequência cardíaca volta a baixar, a respiração volta também a um ritmo mais lento, os músculos relaxam, o sistema digestivo volta a funcionar e tudo está bem, ok? Mas o que que acontece com nós hoje, seres humanos, na nossa condição? Nós temos estímulos
constantemente. Nós temos o estímulo, que lógico, não normalmente, né, não é esse estímulo que efetivamente nos coloca em risco de vida direto, né, mas a gente tem questões na nossa vida que são interpretadas pela nossa mente como ameaças à nossa integridade. Então, por exemplo, quando você tem, medo de perder o seu emprego, você está sobre esse estresse, porque a sua mente está interpretando que existe um risco de que, se você perder o emprego, você não vai ter dinheiro, e por não ter dinheiro, você não consegue sobreviver na nossa sociedade, certo? E aí, olhem novamente, pessoal, agora a gente já está falando da mente agindo e causando alguma questão no corpo físico, tá? Então, por isso, nós temos um estímulo constante. A gente sai para o trânsito, recebe outro estímulo, porque o nosso trânsito está cada vez mais violento, e essa violência também é interpretada como um risco à nossa integridade física. E aí a gente se coloca novamente nesse estado, de estímulos estressantes, certo? E tudo isso está acionando o nosso mecanismo de luta e fuga. Quando a gente vê um jornal, né, um noticiário, são notícias, na maior parte delas, que nos trazem receios. É o medo da violência, é o medo da economia que não vai bem, é o medo, enfim, do clima, do vírus, como a gente teve a questão da pandemia, e tudo isso aciona o mecanismo de luta e fuga. E aí, diferentemente dos animais selvagens, ditos selvagens, tá, pessoal? Animais que ainda estão lá na natureza, diferentemente deles, nós não desarmamos o nosso mecanismo de luta e fuga. Nós estamos cronificando esse estado de estresse. Ou seja, nós estamos o tempo todo em estado de estresse. E aí, só para a gente pensar a questão do corpo físico, se a gente está o tempo todo com esse mecanismo acionado, nós estamos o tempo todo com a nossa frequência cardíaca aumentada, com a nossa frequência respiratória aumentada e superficial, ou seja, o oxigênio não está em níveis adequados, não está sendo absorvido de formas adequadas, em níveis adequados, e o nosso sistema digestivo também está funcionando, precariamente ou nem funcionando. Isso para citar apenas algumas questões no corpo físico, tá? E se isso está cronificado, ou seja, eu estou nesse estado o tempo todo, os primeiros sintomas que nós vamos ter, as primeiras consequências, na verdade, que nós vamos ter, geralmente é pressão alta, e aí a gente vai ter, né, por consequência, questões cardíacas e questões ligadas ao sistema digestivo, né? É aquela digestão que não se faz, aquela dificuldade de ir ao banheiro, refluxo, enfim, uma série de questões no aparelho digestivo também e que estão aí cada vez mais comuns no nosso dia a dia, naquilo que a gente vive no nosso dia a dia, certo? Então, a grande questão é, a gente precisa ou a gente deveria ter momentos de desarmar esse mecanismo de luta e fuga, esse sistema, certo? E isso não vem acontecendo, principalmente porque a maioria de nós não tem essa consciência, não tem consciência de si mesmo sobre o que está acontecendo em si próprio
não tem consciência de que está no sistema, não tem consciência sistêmica de entender que todo o sistema onde nós estamos inseridos está influenciando, impactando nos nossos comportamentos e na nossa saúde, ok? Bom, e aí falando um pouquinho sobre ansiedade. Brasil, o país mais ansioso do mundo. Nós temos estatisticamente aí 9,3% da população com diagnóstico de ansiedade. Nós somos desde 2017 o país mais ansioso, segundo a OMS, né? Então são quase 19 milhões de pessoas sofrendo com algum grau de ansiedade. E assim, pessoal, eu vou me atrever a dizer a vocês que esse número é maior. Eu vou me atrever, tá? Apesar dessa pesquisa séria, né, que foi feita e tudo mais, mas eu me atrevo a dizer que esse número é maior. Isso porque muitas pessoas não reconhecem a ansiedade em si mesmas, tá? E outras mascaram, tentam esconder isso. Então, eu acho que esse número aí, ele tende a ser maior. Ainda que 9,3% da população já é muita gente mesmo, tá? Quase 19 milhões de pessoas no Brasil. E isso traz problemas sérios, graves, não só para essas pessoas, mas para toda a população. E a depressão? Depressão é outro caso seríssimo. Nós não somos o país mais depressivo, né? Existem países com maiores índices de depressão, mas ainda assim, o Brasil está num ranking, né, lá em cima. E nós temos aí 11,3% dos brasileiros com algum, né, um diagnóstico de depressão. E a depressão também, pessoal, assim como a questão da ansiedade. Tem muita gente que mascara, tem muita gente que evita, que não reconhece em si a questão da depressão. E assim, só para a gente fazer uma reflexão aqui, a gente fala de depressão e aí a gente só vem à nossa mente a pessoa num estado de entristecimento, aquela pessoa que está fechada em si mesma, né? Como essa foto aí, a gente olha para esse rapaz e pensa que ele está tristonho, que ele está ali de alguma forma deprimido. Mas é importante que a gente observe que a depressão tem outra face. As pessoas que estão muito eufóricas, aquelas pessoas muito animadas, muito além do normal, também são pessoas que precisam de atenção. Muitas delas também passam por quadros de depressão. São aquelas pessoas que, quando infelizmente se suicidam, a gente fala assim: "Nossa, mas fulano era tão animado, era tão alegre, estava sempre, organizando uma festa, estava sempre organizando um passeio, nunca pensei que poderia se suicidar", tá? Então, vamos estar atentos aí ao nosso redor. Não necessariamente estou dizendo que toda pessoa que tem essa característica mais eufórica esteja num processo de depressão, mas é importante que a gente dê atenção também. Tudo que é extremo requer atenção. A gente precisa lembrar sempre que a saúde, que o bem-estar está no equilíbrio. Tudo em excesso, seja para mais ou para menos, é desequilíbrio, é adoecimento, ok? Bom, mas aí a gente pensando aí essa questão da ansiedade e da depressão, esses números, a gente vai ter aí que pelo menos 1 em cada 10 brasileiros estão passando por esse desafio. Então, se a gente pensar, gente, que número assustador é esse? Nós vamos pensar aí, por exemplo, na nossa família, 1 em cada 10. Se você começar aí pensar aí nos seus
nos seus pais, nos seus tios, seus primos, seus irmãos, seus filhos, né, reunir, né, esse grupo, você vai ver que tem muito mais de 10 pessoas. E aí você vai ver que, estatisticamente falando, um em cada 10 está passando por esses desafios, seja da ansiedade ou da depressão ou eh, de um encontro dessas 2 questões, enfim, está passando por uma questão, em algum grau, desse adoecimento, mental. Certo? Então veja quanto isso é sério, quanto isso é grave para nós. Se vocês pensarem aí, por exemplo, na sala de aula, geralmente aí nos cursos aí deve ter em torno aí de entre 20 e 30 pessoas numa sala. Isso quer dizer que, estatisticamente falando, você tem pelo menos 2 a 3 pessoas dentro de uma sala de aula que tem questões relacionadas à ansiedade ou depressão. Então vejam quanto isso é sério. Bom, mas o que que a gente pode fazer, né, para a gente lidar com a ansiedade, com a depressão? É claro, pessoal, eu não estou aqui dando a receita mágica, dizendo que é tão e somente isso que devemos fazer. Claro que não. Cada um de nós tem particularidades que precisam ser observadas. Existem questões que estão relacionadas a todos nós, questões sociais, econômicas, enfim, é um grande cenário que precisa ser observado. Então, a gente não está aqui oferecendo uma fórmula mágica e dizendo que, olha, se você fizer isso aqui, todos os problemas estarão resolvidos, ninguém mais vai ter ansiedade e depressão. É claro que não é assim. Nós estamos aqui falando de uma possibilidade, de um aspecto, tá? Que sim, pode ajudar, mas que não é a única forma e não é o único caminho, certo? Não dá para a gente esgotar essa conversa aqui. Bom, como eu comentei com vocês, a gente trabalha na terapia holística com equilíbrio energético, autoconsciência e consciência sistêmica, tá? Aqui eu vou falar para vocês sobre autoconsciência, que eu acho que é um ponto de partida muito interessante. Autoconsciência é você se conhecer. E aí eu pergunto, quem é você? Né? Essa pergunta, ela é feita aí diariamente. Você encontra uma pessoa, você conversa com uma pessoa e você quer saber quem é essa pessoa, né? Você conhece alguém ali, e você quer saber quem é essa pessoa. No entanto, a maioria de nós, ao ser defrontado com essa pergunta, se identifica por sua profissão, estado civil, né? Ou até mesmo por uma patologia. Como que é isso? Ah, eu sou professor. Ah, eu sou engenheiro. Quem é você? Ah, eu sou fulano de tal, sou engenheiro. Ah, não, eu sou fulano de tal, sou casado com a fulana. Ah, não, olha, eu sou uma pessoa, eu sou um diabético. Ah, eu sou deprimido. Enfim. Mas isso, pessoal, isso é identificação e não é verdadeiramente quem você é, quem nós somos. Tá? Isso não é autoconsciência. Você não está autoconsciente de você. Por exemplo, lá no início da nossa conversa, no segundo slide, eu coloquei lá, né, exatamente esse slide, dizendo quem sou eu, me apresentando a vocês. E eu coloquei, eu sou o Pablo Paiva, terapeuta holístico, sou graduado em administração e práticas integrativas e complementares em saúde, tenho uma pós-graduação em constelação sistêmica. Foi isso? E ninguém achou isso estranho. Todo mundo acolheu isso como sendo a minha apresentação de quem eu sou, certo? E a gente precisa entender que, claro, no contexto em que nós estamos, é preciso que eu ofereça a vocês essas informações. Afinal de contas, vocês querem saber que conhecimento, que prática eu tenho para poder falar para vocês, certo? Mas isso
não me define como ser real. Essa é a grande questão. Assim como não define vocês quando vocês oferecem essas informações a outra pessoa, isso não define quem vocês são. Talvez uma resposta mais adequada, né, seja nesse sentido. Quem sou eu? Eu sou o ser que transcende a toda matéria, ou seja, eu sou uma essência, uma energia, algo que transcende a tudo isso aqui. Então a gente precisa entender o quê? Que tudo que nós vivemos tem um sentido e razão, né? Tudo isso aqui que nós estamos vivendo nesse plano físico, na nossa vida, tem um sentido e tem uma razão. Mas nós precisamos ter a consciência da real importância das coisas. Ou seja, a gente precisa entender que tudo que nós vivemos tem um grau de importância, mas que normalmente não é tão importante quanto a gente enxerga, ou quanto a gente faz ser, certo? O nosso trabalho é importante? É, mas ele não é tão importante assim. Os nossos estudos, o meu aprendizado, o meu nível técnico é importante? É, mas não é tão importante assim, certo? Ou seja, nessa dimensão, a gente precisa entender que tudo é transitório, tudo é relativo. E que aqui nós não somos, nós estamos. Ou seja, eu estou terapeuta holístico neste momento, certo? Essa é a grande chave para a gente começar esse entendimento, esse processo, melhor dizendo, de autoconhecimento, de autoconsciência de quem realmente nós somos e qual é o nosso papel aqui nessa realidade e qual é o grau de importância que as coisas têm de fato. Outra questão importante no quesito autoconsciência e de autoconhecimento é a questão dos pensamentos. Eu pergunto a vocês, quantos pensamentos passam por sua mente em um dia? E nenhum de nós vai saber responder isso. Por quê? São milhares de pensamentos por dia. E desses pensamentos, nós temos consciência de uma parte quase que insignificante. A maior parte dos pensamentos que estão na nossa mente, nós não temos consciência. E a grande questão é que todo esse material, que todo esse conteúdo mental está interferindo nas minhas ações, nas minhas escolhas, nas minhas atitudes. Então, se eu não olho, se eu não tenho consciência disso, eu vou reagir a partir de um comando. Eu sou um autômato, eu sou como um robozinho que está sendo conduzido. Eu acho que estou fazendo escolhas, mas na verdade não estou. Então, na nossa mente, nós temos muitos pensamentos que estão sendo produzidos pela nossa própria mente. Em segundo plano, é como se fosse um antivírus do computador, ou seja, eles estão lá, mas a gente não está percebendo. A gente trabalha, a gente pensa, a gente age e não percebe que existe um segundo plano na nossa mente e que lá existem pensamentos sendo criados, existe toda uma estrutura ali funcionando. E nós temos pensamentos que nem surgem, que nem partem da nossa própria mente. São pensamentos que são capturados de fluxos mentais que estão correndo por todo o planeta e que a gente se sintoniza nesses fluxos mentais e muitas vezes acolhe esses pensamentos como se fossem nossos. E a gente começa a acreditar muitas vezes nesses pensamentos. Então a gente precisa sair desse piloto automático. Pergunta a você: quanto da sua vida está acontecendo sem a sua participação?
Porque a gente não se conhece verdadeiramente, a gente acaba reagindo às situações e não agindo. A gente não está escolhendo de verdade. Nessa imagem aí, nós temos aí um drone e um piloto, né, de drone, alguém que está ali controlando o drone. E na maior parte das vezes, nós acreditamos que o drone é a nossa vida e que nós somos esse piloto. Mas eu vou dizer a vocês que, normalmente, nós somos o drone. E esse piloto aí é todo esse conteúdo que existe na nossa mente que nós não conhecemos, que nós não temos consciência. Então, nós somos controlados, nós somos pilotados por esse conteúdo inconsciente. E aí, o que a gente pode e deve fazer? É criar hábitos de higiene mental, né? Ou seja, é importante para que a gente desligue aquele sistema de luta e fuga, que a gente ofereça para a nossa mente momentos de esvaziamento, né? Momentos em que a gente não está recebendo estímulos que nos levam ao estado do estresse. Certo? São momentos de relaxamento, momentos em que a gente deixa a mente se esvaziar, correto? Então a gente precisa aprender, procurar aprender práticas e técnicas de meditação, principalmente, né? Que permitem ao nosso cérebro, à nossa mente, desligar esse sistema de luta e fuga e se esvaziar. E é nesse momento também, a partir dessa prática, dessas técnicas, que nós temos a possibilidade de nos conhecermos verdadeiramente, de nos explorarmos, de sabermos, de discernirmos os pensamentos. Ah, esse pensamento aqui é meu, esse aqui não é meu. Esse aqui eu recebi, eu acolhi de alguém, mas ele não é meu. Mas como é que a gente vai fazer isso? Só quando a gente conhecer exatamente ou realmente como é que eu penso, como é o meu padrão de pensamento. E aí eu consigo diferenciar o meu padrão de pensamento de um padrão de pensamento que eu acolhi. Uma outra questão muito importante nesse processo é a questão dos pontos de vista. Nós precisamos entender, precisamos compreender que, como eu comentei anteriormente, tudo nessa vida, nesse momento, nessa realidade, é relativo. Então, ninguém tem o entendimento ou a consciência total das coisas. Nós temos pontos de vista. Tudo que nós enxergamos é um ponto de vista. E esse ponto de vista, ele surge a partir de lentes que nós recebemos ao longo do nosso desenvolvimento. O que são essas lentes? É a cultura onde eu nasci, a dinâmica que existia no meu lar, aquilo que eu estudei, aquilo que eu deixei de estudar, enfim, tudo isso vai criando formas de enxergarmos, formas particulares de enxergarmos os acontecimentos, de enxergarmos a vida. Ninguém enxerga a vida da mesma forma que o outro. Ninguém tem o mesmo ponto de vista. Nós podemos ter pontos de vista muito parecidos, mas idênticos, iguais, nunca serão. E é preciso que a gente observe isso, porque muitas vezes nós estamos entrando em conflitos, nós estamos entrando em situações de estresse por causa de pontos de vista. Muitas vezes nós estamos sendo direcionados, nós estamos tomando decisões e indo por determinados caminhos que não são aqueles que nós gostaríamos de fato, porque estamos deixando que o ponto de vista de outras pessoas influa sobre a nossa vida. E isso é muito importante de ser observado. Que é isso aí o ponto de vista. Ó. A
gente tem a impressão no primeiro momento de que o cachorro está carregando, tá, abocanhou o gato, está arrastando o gato. Mas aí quando muda um pouco o ângulo, a gente observa o quê? Que na verdade é o gato que está mordendo o cachorro, que o cachorro não está fazendo nenhum mal ao gato, né? Quem está sofrendo ali possivelmente alguma dor é o cachorro que está sendo mordido. Então essa é a questão. Às vezes a gente olha num primeiro momento, já tira as nossas conclusões, né? A partir daquele ponto de vista, e a gente começa a defender aquilo ferrenhamente e entra em conflito com outra pessoa que já viu a cena de um outro ângulo e observou que na verdade é o gato que está mordendo o cachorro. E isso muitas vezes é causa de um atrito muito forte, enfim, de um problema muito grande. Então, a gente sempre usar dessa frase, interessante ponto de vista. Ou seja, tudo que as pessoas falarem, tudo que você vê, tudo que você observar, pensa nisso, interessante ponto de vista. Isso vai te trazer consciência de que tudo que você está enxergando, ou que as pessoas estão enxergando, que elas estão dizendo, que elas estão direcionando a você, é um interessante ponto de vista e que não necessariamente é a realidade e não necessariamente você precisa acolher como uma verdade para a sua vida. Bom, e nesse processo, gente, de cuidar da saúde mental, dentro da ótica, né, da terapia holística, nós temos outras práticas, além da meditação, né, que podem nos ajudar nesses momentos de esvaziamento da mente, que podem nos ajudar nesse processo de autoconsciência, né? E aqui eu coloquei algumas, que é o yoga, o reiki, os florais, a cromoterapia, a aromaterapia, a acupuntura e a psicoterapia. Mas existem N técnicas, muitas técnicas mesmo, muitas abordagens, e é importante que cada um busque aquilo que faz mais sentido para si mesmo, mas que busque, que esteja se observando. Mesmo que você olhe e pense assim: ah, eu não tenho esse problema, eu não sou ansioso, eu não tenho depressão, eu não tenho problema com saúde mental. Ainda assim, eu recomendo a você que busque um terapeuta regularmente. Assim como você faz com um médico, com um dentista, procure um terapeuta com a linha terapêutica que mais se alinhe ao que você acredita, ao que você pense, mas busque o terapeuta. Ele vai ajudar você a fazer um exame, né? E de você mesmo. E observar, será que nesse momento você precisa de um acompanhamento ou não? Mas é importante que você busque um profissional que te ajude nesse momento, da mesma forma como, novamente, né, como você procura um médico, como você procura um dentista ou outro profissional da área da saúde para fazer uma avaliação periodicamente, para observar se no seu corpo, no seu ser, não existe algo que está em início, em processo de início de adoecimento, tá? Por quê? Você às vezes não está sentindo nada, mas você pensa, ó, tô precisando fazer um check-up, tem muito tempo que eu não vou no médico. Você vai no médico, o médico vai te examinar, vai pedir alguns exames, e a partir dessa ação, ele vai com toda a propriedade do conhecimento dele, né, dizer a você, falar, olha, sua saúde está bem, está tudo tranquilo, pode ficar em paz. Ou então ele vai te mostrar, falar, olha, aqui existe um princípio de um adoecimento, você precisa tomar uma vitamina, você precisa cuidar disso, você precisa fazer um exercício, enfim, ele vai te orientar. Da mesma forma, os profissionais ligados à área da saúde mental, né, vão fazer essa avaliação e te orientar. Então, não deixe de fazer isso periodicamente, ainda que você não perceba em si mesmo nenhuma necessidade.
Mas o mais importante em se tratando de saúde mental, isso aqui, pessoal, a gente precisa ter claro, tá? Todo mundo aí ter isso bem claro, isso é muito importante. Não tenha vergonha. Muitas pessoas têm vergonha do que sentem, do que estão observando, em suas vidas, no quesito saúde mental. Procure ajuda e fale sobre os seus desafios, mesmo que pareça ser algo muito bobo. Você fala assim, mas isso é uma bobagem, não preciso. Procure. Se está te incomodando, procure alguém que possa te orientar, tá? E não tenha vergonha disso, porque muitas pessoas, por um medo, por uma vergonha, né? Pelo que os outros vão dizer, ao que os outros vão achar, acabam deixando esse processo se instalar e crescer. Aquele processo que muitas vezes poderia ser resolvido lá no começo, com muito mais facilidade, depois que ele está instalado, depois que ele já causou muitos danos, é que a pessoa vai buscar um profissional da área da saúde mental. E aí a coisa já está muito mais difícil de ser tratada, de ser observada. Não que seja impossível, mas complicou. É a mesma questão do médico, né? Às vezes, se você vai lá no médico, faz o seu exame regular, o médico observa ali um processo, um início de instalação, ele já vai, com recursos mais simples, resolver isso, né? Te ajudar a resolver isso. E você pode evitar muitos transtornos na sua vida. Da mesma forma, a questão da saúde mental. Se a gente procura alguém que possa nos ajudar, nos apoiar, logo que começamos a sentir que algo não vai bem, que estamos nos sentindo mal com algo, esse processo ele pode ser resolvido com muito mais facilidade do que quando você deixa ele se instalar e aí você vai procurar o profissional quando você já está com um quadro grave de depressão ou de ansiedade, ou às vezes teve um, um episódio, né, de ansiedade generalizada, um episódio de síndrome do pânico, e é aí que vai procurar o profissional. Então, não deixe chegar nesse extremo. Procure o profissional antes, tá? Não tenha vergonha disso, não devemos ter vergonha. A saúde mental ela precisa ser vista, observada com naturalidade, assim como nós enxergamos a questão da saúde do corpo físico, tá? E aí, para a gente finalizar, gente, vou deixar aqui uma dica para caso você tenha uma crise de ansiedade, tá? Independente do grau, seja ela uma ansiedadezinha mais branda ou aquela crise mais severa, essa dica aqui vai te ajudar nesse momento. Ela não vai resolver o seu problema, tá? Você precisa procurar um profissional, um terapeuta, alguém ligado à área da saúde mental, ok? Mas essa dica aqui vai te ajudar no momento da crise. Bom, então assim, se você percebe que está tendo uma crise de ansiedade, você vai respirar profundamente 10 vezes, entendendo que essa respiração é aquela respiração profunda, realmente, a respiração diafragmática, em que você estufa a barriga quando inspira, tá? 10 vezes. E você vai procurar não se conectar às sensações do corpo físico, porque você pode estar tendo muitas sensações do corpo físico, um ataque cardíaco, uma sudorese, né? Alguma coisa nesse sentido. Não busque não se conectar a isso, tá? Esses sintomas, essas sensações, elas vão passar com a crise. Assim que a crise da ansiedade passar, essas sensações no corpo físico também vão passar. Então, procure não focar nisso. Por quê? Porque quanto mais você foca nessas sensações, você se preocupa mais com essas sensações e você fortalece, você alimenta a crise da ansiedade, ok? Bom,
E aí você vai identificar 3 objetos que estejam próximos a você, ali no ambiente onde você está. Você olha ao seu redor e busca ali. Fala: "Ah, aqui tem uma cadeira, tem um quadro, tem uma mesa", certo? Identifique 3 cores, olhe lá o que está, a parede é branca, tem um vaso ali que é marrom e a cadeira é azul. Identifique 3 sons. Ah, eu estou escutando alguém falar, estou escutando um carro que passou na rua, estou escutando uma música, enfim, procure 3 sons. E aí, feito isso, você vai respirar na seguinte sequência até que a crise diminua, até que ela passe, tá? Como é que você vai respirar? Você vai inspirar contando de 1 até 4. Então, você inspirou contando 1, 2, 3, 4. Inspirou? Segura a respiração e conta 5, 6. Chegou até o 6, solta a respiração, expire contando 7, 8, 9, 10. Feito isso, reinicia o ciclo. Inspira 1, 2, 3, 4. Segura a respiração 5, 6. Expira 7, 8, 9, 10. Certo? Essa contagem ela é mental, tá, pessoal? E faça isso até que a crise vá se abrandando, até que ela passe, ok? Bom, pessoal, espero aí que a nossa conversa tenha ampliado a sua visão sobre a questão da saúde mental, que você possa ter observado aí outras possibilidades nessa questão, tá? E que principalmente você tenha entendido a necessidade desse autoconhecimento, essa autoconsciência de você saber realmente quem você é para todo esse processo. Mas, novamente, só reforçando, não dá para esgotar esse assunto aqui, existem muitos fatores associados e o mais importante é que você, ao primeiro sinal de alguma questão relacionada à saúde mental, que você busque alguém que possa lhe orientar nesse processo. Procure um profissional da área da saúde mental. Tá bom? Agradeço a todos que estiveram aí presente, que viram, né, essa pequena apresentação. Se precisarem de mim, aí estão os meus contatos, meu endereço onde eu atendo, meu Instagram e o número do meu WhatsApp. E eu estou à disposição de vocês para qualquer esclarecimento, para tirar qualquer dúvida. Muito obrigado, gratidão a todos e até mais. Tchau, tchau.